5 minutos de gestão. Pílulas de liderança que vão mudar a sua vida. Semana passada, eu estava relendo alguns livros e encontrei uma história que eu queria compartilhar muito com você hoje no nosso podcast 5 minutos de gestão, que também está sendo filmado. Se você quiser me ver, não apenas me ouvir, entra no canal do YouTube da Fator RH. É só digitar Fator RH Consultoria. A história que eu vou contar para vocês hoje não é uma parábola, não é uma lenda, é uma história de carne e osso, uma história real de liderança. Você já deve ter tomado um café na Starbucks, ou se você não gosta de café, pelo menos conhecer a Starbucks você já ouviu falar, com certeza conhece. O grande fundador da Starbucks não foi a pessoa que popularizou e transformou a Starbucks num case de sucesso. A Starbucks sempre existiu, mas o nome de liderança que fez a diferença nessa empresa se chama Howard Schultz. E Howard Schultz nasceu numa família pobre em Nova York. Morava num dos bairros mais afastados, com maior violência e delinquência de Nova York. E um belo dia, no inverno, ele estava lá fora, no pátio, brincando com os amigos, jogando bola de neve um no outro, quando de repente sua mãe aparece na janela e pede para ele entrar, dizendo: "Entra em casa, seu pai sofreu um acidente." Nessa hora, obviamente que Howard entrou rapidamente em casa e encontrou o pai com a perna engessada no sofá. O pai era motorista de entregas e foi fazer uma entrega naquele dia de manhã, escorregou no gelo, era inverno em Nova York, caiu e quebrou a perna. O problema é que naqueles tempos, as empresas americanas e as empresas em geral no mundo não tinham muitos benefícios para os trabalhadores, ainda mais trabalhadores tão humildes. O pai quebrou a perna, não havia um seguro-saúde para ele e, mais do que isso, ele perdeu o emprego. Nos dias que se sucederam, ele acabou sendo comunicado do desligamento. Então, e não havia indenizações, né, como hoje existem em vários países. Então, do dia para a noite, o pai perdeu, né, o emprego, perdeu o salário e estava imobilizado 30 dias em casa. E naquela noite, eles começaram a ter uma discussão, o pai e a mãe, porque a situação era muito crítica, como é que eles iam comer, como é que eles iam se sustentar e sustentar o filho, Howard, e mais ainda, a mãe estava grávida de 7 meses de uma nova criança. Aquilo marcou a vida de Howard, e na mesa de jantar, enquanto os pais discutiam, ele se prometeu: quando eu crescer, eu serei dono de uma empresa, e eu vou mudar essa situação. Eu vou cuidar dos meus colaboradores, dos meus funcionários. Eu vou dar plano de saúde para eles. Eu vou protegê-los, para que nenhuma família passe o que eu estou passando hoje. Howard tinha somente 7 anos. E ele nem imaginava que um dia ele ia ser responsável por mais de 150 mil funcionários, em mais de 11 mil lojas da Starbucks espalhadas pelo mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, até hoje, Howard levanta às 4 da manhã, né? Pelo menos uma vez por semana. Ele começa às 4 da manhã e ele vai dormir à meia-noite para poder se conectar com todas as lojas no mundo inteiro, para levar inspiração para os colaboradores, para cuidar do seu time. Veja, quando a gente começa a entender o que ele fez, né? Então, quando ele virou adolescente e aí teve muita dificuldade. Por um lado, a mãe de Howard dizia que ele podia ser o que ele quisesse na vida. Por outro lado, ele viu o pai sofrendo, humilhado, perdendo emprego, se sujeitando a tanta coisa ruim. Aquilo só fortaleceu dele o espírito de ser um grande líder. Ele começou a carreira dele na Xerox, mas ele achou a Xerox muito burocrática. Enquanto alguns faziam carreira lá, ele falou: não, eu preciso de algo diferente. E dali as coisas foram caminhando, ele virou revendedor de filtros para café. E ele começou a conhecer lojas de café no mundo.
Até que ele percebeu algo que fez a diferença na vida dele. Um dia, quando ele foi para a Europa a trabalho, ele viu os cafés em Milão, na Itália, o quanto aquela atmosfera, o quanto tinha de valor agregado num café italiano. E ele falou assim, é isso que eu quero. E ele voltou com a ideia para os Estados Unidos de abrir lojas de café com um espírito diferente, um espírito de servir, de criar um ambiente muito diferente e agregar valor ao café. E a Starbucks já existia naquela época, né? Ele sabia, conhecia a Starbucks e num momento, aí é que eu sempre digo, né? Onde existe vontade, cedo ou tarde, existirá um meio. Naquele dia, houve uma oportunidade na frente dele e ele foi buscar investidores. Enfim, ele conseguiu trazer investidores pelo relacionamento que ele sempre teve positivo com as lojas de café e com o mercado, e ele comprou a Starbucks. E ele transformou a vida das pessoas. Hoje, com mais de 150 mil colaboradores, né? Se você olhar e comparar a Starbucks com todos os concorrentes que ela tem no mercado, a rotatividade, o turnover é menos da metade do que a média de mercado. Como é que ele conseguiu isso? Cuidando das pessoas, protegendo as pessoas. Para você ter uma ideia, a Starbucks, sob o comando de Howard Schultz, foi a primeira empresa norte-americana, a primeira a instituir um benefício de seguro de saúde para todos os funcionários, inclusive para os estagiários. Fantástico, né? E aí eu termino o nosso podcast de hoje com uma mensagem para essa semana. Lembre-se da história dele, aos 7 anos, pobre, a família passando necessidade, o pai sendo humilhado. E lembre-se da frase que eu vou te dizer agora. A história da sua vida não é a sua vida. Vou repetir. A história da sua vida não é a sua vida. Em outras palavras, a sua história é o que importa e não os fatos que aconteceram na sua vida. Não importa se eu sou pobre, se meu pai passou necessidade, importa a história que eu vou construir. Qual é a sua história? Nessa semana, pense sobre isso, aonde quer que você esteja. E se você gosta ou não gosta de café, lembre-se, a gente pode transformar a vida de muita gente que está ao nosso redor. Boa semana!